Meus queridos, olha, boa noite para todos. Depois de nós termos assistido durante toda essa trajetória na Flórida, Luciano e a sua esposa acompanhando cidade por cidade para filmar, poder vir aqui na casa em que eles frequentam é para mim uma honra, né? Desculpem, fiquei emocionado, né? É uma alegria, uma dádiva, porque eu me recordei de um fato muito antigo, né? Um fato de 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, nós, 24 anos atrás, nós começamos um grupo de jovens, 5 jovens, eu era um deles. Depois de frequentar uma casa chamada Grupo Espírita Emmanuel, na cidade de Belo Horizonte. Esse grupo era dirigido por Honório Abreu, que foi inclusive presidente da União Espírita Mineira. E a gente ficava encantado em ouvi-lo falar do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E naquele entusiasmo, aquela vontade de beber tudo aquilo, aquela luz que se provou realmente hoje, depois de tantos anos, com a idade que eu estou agora, né? 41, se provou ser a grande luz da minha vida, né? Eu lembro que ele chegou, tinha um grupo de 5 pessoas, né? E ele que era conhecido, né, por todos, a casa que ele frequentava não tinha nem lugar de tanta gente, né? 300 pessoas. E ele veio ali falar para 5 pessoas. E nós perguntamos: nossa, Honório, a gente nem acredita que o senhor veio aqui, né, falar. E ele disse assim: olha, meu filho, a nossa tarefa é a da semeadura. E a gente não sabe em qual terreno nós estamos semeando. 20 anos se passaram, faltando 1 ano e meio para ele desencarnar. Um grande sonho dele se realizou. E a Federação Espírita Brasileira, e o sonho era esse, a Federação Espírita Brasileira o convidou para elaborar a apostila chamada Parábolas e Ensinos de Jesus. A Federação Espírita Brasileira queria estimular os grupos espíritas e o movimento espírita do Brasil e do mundo a estudar o Evangelho. E propunha, então, um programa de estudo que se seguisse ao ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E pedia a ele, então, que, reconhecidamente, né, fui a honra de ser o aluno dele, era o grande professor, né? Aquele espírito encarnado que conviveu com Chico, conviveu com todos aqueles trabalhadores do início. O Grupo Emmanuel teve toda a orientação de Chico Xavier. O Chico mandava pessoas para lá. Um grupo que estudava seriamente, né? E ele, então, aceitou o convite e me convidou para ajudá-lo. E eu me recordo que no primeiro dia de trabalho eu disse para ele, falei assim: o senhor não vai se lembrar, senhor Honório. Nós já éramos amigos, né? Já frequentava a minha casa. Eu falei: o senhor não vai se lembrar, mas essa história começou o senhor indo lá num grupo falando para 5 jovens, e agora um deles está aqui com o senhor ajudando a elaborar essa apostila. Mas é até muito mais do que isso, porque quando eu olho para trás e quando eu vejo a força que a doutrina espírita e que o Evangelho teve nessa minha encarnação, eu preciso ajoelhar e agradecer por aquele dia. Porque aquele dia foi a mudança, foi a diferença. E essa é a força
do Evangelho, essa é a força do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Porque ele vai avançando de coração em coração. Nós ainda na Terra não podemos avaliar o que representa um coração que se volta para a luz. Um coração que é tocado pelo Evangelho. O quanto que esse coração poderá mudar outros corações. Às vezes nós pensamos de uma maneira muito imediatista e queremos que as mudanças todas se realizem em 5, em 10 anos, em 15 anos. Mas os espíritos superiores trabalham com planejamentos de 500 anos, 1000 anos. Eu tenho certeza que no mundo espiritual, hoje é um dia de muita festa, de muita alegria, porque alguns espíritos desencarnados que estão aqui, e nós encarnados que estamos aqui, demos trabalho para a espiritualidade. Pode ser que a nossa presença aqui hoje seja fruto de 300, 400 anos de trabalho. E hoje eles estão lá assim pensando, meu Deus, está sentado, assistindo, ouvindo alguma coisa sobre o Evangelho de Jesus. Quebrando cristalizações. Porque uma alma, ela pode ficar paralisada por 500 anos por conta de uma cristalização do sentimento. Por conta de uma ideia fixa. Ela pode comprometer 4 encarnações, 5, 6. Uma ideia fixa. E o Evangelho, a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo. O Espiritismo é o Evangelho de volta ao mundo. O Evangelho em espírito representa, quando ela chega no nosso coração, a quebra dessas cristalizações espirituais. Porque abre a nossa mente. Mas mais do que isso, abre o nosso coração. Abre uma brecha no coração para que essa luz penetre. O nosso tema de hoje, para a gente conversar, porque eu me sinto aqui como se nós estivéssemos numa família, numa reunião de Thanksgiving, né? Uma reunião que os corações se unem para agradecer as bênçãos recebidas e para projetar o futuro, para planejar o futuro. Porque a espiritualidade espera de cada coração aqui, conta com cada um de nós para que o trabalho se amplie. Mas eu me sinto como se estivesse em família compartilhando. E eu começaria dizendo, já que o nosso tema é sobre Jesus, sobre a originalidade do ensino de Jesus, com a imagem que foi projetada no telão hoje. Uma imagem que vem da galáxia, vai se aproximando no sistema solar, e quando começa a focar a Terra, essa bola azul maravilhosa, a gente vê a galáxia ao fundo, vê constelações ao fundo. É muito boa essa imagem, porque chegou um momento na Terra diferente, muito diferente, em que os encarnados estão sendo convidados a uma visão cósmica, a uma visão que saia do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, do seu país, e comece a pensar a Terra como um todo. Mais do que isso, comece a pensar que o próprio planeta Terra integra uma comunidade de mundos. Todos os olhos do sistema solar estão voltados para a Terra.
Porque todos os nossos planetas irmãos, todos os amigos espirituais, as comunidades espirituais, estão interessadas nesse passo que a Terra dará. Um passo decisivo em que a Terra será promovida a mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Porque a Terra penetrar nessa nova escala de mundo, ela subir esse degrau, significa um estreitamento de laços, por uma razão muito simples. Quando o Evangelho entra no nosso coração, as portas se abrem para que a gente circule livremente. Quanto mais inferior o espírito, mais limitadas são as suas possibilidades de movimentação. Os amigos espirituais até querem nos envolver, mas não podem muito. O fato da Terra penetrar numa nova era significa que ela vai compartilhar com muito mais intensidade com os nossos mundos irmãos, espiritualmente falando. Não há nenhum misticismo nessas palavras, porque essa comunhão é através de pensamento, é uma comunhão através de sentimento. Não precisa nenhuma espaçonave chegar aqui, porque nós nos comunicamos pelo pensamento. E a comunidade universal, planetária, está interessada nesse passo decisivo que a Terra se prepara para dar. Passo muito importante. E por trás de todo esse planejamento, nós já repetimos isso várias vezes, mas hoje a gente está aqui conversando, não é nenhuma palestra, é uma conversa. Quando a gente olha para aquelas imagens das constelações, nós passamos a imaginar algumas coisas muito simples. A ciência estima que o ser humano, a espécie humana, caminha sobre a Terra há uns 200, 250 mil anos. Dá para imaginar o que é isso? 250 mil anos representa um segundo no relógio da Terra. Um segundo. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Só há seres humanos na Terra há 250 mil anos. Então foi um trabalho gigantesco para a formação do planeta. Primeiro se estruturou todo o orbe, geologia, recursos, tudo. Depois veio a fauna, a flora, a vegetação e tudo. Aí veio a fauna, os primeiros seres vivos, um trabalho de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, para que pudesse caminhar sobre a Terra a espécie humana. E há 4,5 bilhões de anos, nós temos um espírito que dirige essa nave. Esse espírito nós o conhecemos na Terra pelo nome de Jesus. É um irmão. Quem tem aqui sabe da bênção que é um irmão mais velho, né? Quando você é muito novo e tem aquele irmão mais velho, aí você tem uma dúvida, você aconselha com ele, né? Ou alguns aqui são, no meu caso, eu sou o mais velho, eu sou o irmão mais velho, né? De todos, né? Então vejo os irmãos mais novos chegam, você aconselham.
pedem às vezes uma orientação, uma ajuda. Quando o irmão é bem mais velho, geralmente ele está numa fase mais adiantada da vida, ele já passou por certas coisas. Ele dá um apoio, dá uma mão. E nós temos esse irmão mais velho. Só que ele está à nossa frente dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de anos. Jesus conhece paisagens que nós nem sonhamos. Ele visita ambientes que nós não temos ideia. Não temos ideia. Quando Chico, em casa, na cozinha da casa dele, isso está no livro O Espírito e o Tempo. Ele contou isso para Herculano Pires. Estava na cozinha da casa dele. E ele falou para o Emmanuel assim: Emmanuel, eu queria entender Jesus. E entender Deus. Ele falou: Chico, entenda o seguinte, Deus é o Criador do universo infinito. Jesus é o nosso governador do orbe. Isso é o que basta, meu filho. Não queira entrar mais não, que você vai confundir sua cabeça. Ele falou: Emmanuel, mas eu quero entender. Ué. Você quer entender mesmo? Você está preparado? Concentra. Eu vou te levar para uma viagem. Isso ele contando. E ontem eu tive essa experiência quando eu fui lá no parque do Harry Potter, do Homem-Aranha. Porque você entra naquele negócio, no óculos 3D, e parece que você está viajando e é uma coisa assustadora. Que parece que é real. E o Chico conta que o Emmanuel pegou ele, deve ter colocado ele num treco desse, e ele começou a afastar da Terra. Diz ele que a Terra foi ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha. E ele começou a ver uma constelação de estrelas, uma coisa gigantesca. De repente aquela constelação foi ficando pequenininha, pequenininha. E ele viajando. E ele começou a caminhar para o centro da galáxia. E aquela coisa que ele falou: meu Deus do céu. De repente a galáxia foi ficando pequena, e ele começou a caminhar para um aglomerado de galáxias. Ele virou para o Emmanuel e falou assim: olha, eu não aguento mais. Você podia fazer voltar, que me deu uma vontade de tomar um café? Porque faltou piso. Sabe quando você está viajando há muito, aí dá aquela vontade de você chegar na sua casinha? Calçar o seu chinelo, entrar no seu quarto, que é aquele lugarzinho que você conhece. Você quer repousar? Ele sentiu isso. Aí o Emmanuel disse assim para ele: sabe quando você pediu para parar aquele aglomerado de galáxias? Ó, Deus está muito para lá disso. Muito para lá disso, você não deu conta de ir. Porque eu ia mais com você. E quando você viu a Terra, viu a galáxia, viu isso tudo, é aqui que o nosso mestre opera. E aí ele se deu conta da grandeza desse Espírito, da experiência de Jesus. Porque não se trata de uma experiência religiosa apenas. Diz Emmanuel que um dia nós entenderemos. Um dia nós entenderemos isso. Que o padeiro, a pessoa que acorda 5 horas da manhã para fazer o pão, ele está a serviço de Deus. Ele está numa atividade religiosa. Ele não sabe disso, mas ele está. A professora que está lá na escola ensinando as crianças, ela está numa atividade religiosa. Por quê? Porque tudo no universo, todo o trabalho do bem,
é um cântico de glorificação a Deus. Todo o trabalho. Só o trabalho do mal, que faz o semelhante sofrer, que traz dor, esse, infelizmente, é um desvio do homem. É uma rebeldia do homem. Mas o trabalho que traz um benefício para os semelhantes é serviço religioso. O bombeiro, o policial, o advogado, o médico, o dentista, a pessoa da tecnologia, o que instala o piso, o que pinta a parede, estão a serviço de Deus. Porque eles estão garantindo o piso necessário para a nossa evolução espiritual. Sem essa divisão de tarefas, não seria possível a nossa evolução. Então, na verdade, o Cristo, ele enxerga o planeta inteiro como um templo. Quando nós nos reunimos aqui na Casa Espírita, nós estamos vindo aqui abastecer o tanque. Nós estamos aqui agora parados só enchendo o tanque de gasolina. Porque o verdadeiro templo religioso é lá fora. É lá que nós glorificamos a Deus. É lá que nós somos médiuns do bem. Por essa razão, quando a doutrina espírita fala do Evangelho de Jesus, ela não está falando de um livro de oração. Não está falando num conjunto de dogma religioso, não. Está falando num conjunto de experiências. Um espírito que está há bilhões de anos na nossa frente veio até nós e falou assim: eu vou transmitir a minha experiência para vocês. Eu vou compartilhar tudo o que eu sei. E ele disse isso. Ele reuniu os apóstolos antes da crucificação e disse: tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu aprendi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. Tudo que eu aprendi. É como se ele estivesse nos entregando toda a experiência dele. Quando ele diz: bem-aventurados os humildes, ele está falando de algo, de uma experiência de bilhões de anos. De uma experiência que é válida em qualquer galáxia. Porque a humildade é um tesouro da alma. Não é só aqui na Terra, não. Não é só em Porto São Luís, não. É no universo infinito. Quando ele fala da força do perdão, quando ele fala do amor desinteressado, quando ele fala dessa mensagem forte do Evangelho, o que Jesus está trazendo para nós? Sabe o que ele está trazendo? A experiência dos mundos ditosos. Eu vou fazer uma comparação grosseira, me perdoem. Me perdoem. Mas sabe quando você anda aqui nesses lugares dos Estados Unidos? Essas ruas largas, tudo organizado, o landscape, tudo aparado, as árvores todas cuidadas, as casas, tudo cuidado, tudo organizado, tudo com ordem. E aí você vai para algumas cidades, eu não vou citar o nome, que é aquela esculhambaçãozinha, né? Esculhambação, é a contramão, o carro está na contramão, as casas, tudo. A pessoa come alguma coisa, joga na rua, não é? Ela acha que a rua é lixo. Me lembro até de uma campanha que teve na escolinha do meu filho, que dizia assim, não adianta você jogar as coisas fora, porque a gente mora na terra, então não tem fora. Tudo é dentro.
E aí você leva as pessoas que já chegaram nesse nível de desenvolvimento para um país desse, e elas vão ensinar os moradores desse país a se organizarem, a se conscientizarem. Pois bem, Jesus trouxe a experiência dos mundos ditosos do universo. Mundos onde só existe felicidade. Não tem mais mal. E aí você vai se perguntar, como é que as pessoas vivem lá? Sabe como? É o que está no Evangelho. O Evangelho é a síntese de como vivem os anjos, os espíritos felizes, bem-aventurados, nos mundos ditosos. É assim que eles se comportam. Lá. Espírito, assim, mais inferior, é do nível do Gandhi, do Chico Xavier. Para a gente ter ideia. Foi essa experiência evolutiva que Jesus trouxe para nós. Essa experiência evolutiva. Então, quando ele andava por aqui, ele olhava para as estrelas, ele via o infinito. Jesus, para se comunicar conosco, foi um trabalho de um grande educador. Porque a mente dele abarca o que nós não fazemos ideia. Mas ele precisava se comunicar conosco. Então o que ele fez? Ele se reduziu, ele se apequenou e falou a nossa língua, a nossa linguagem, para que a gente pudesse entendê-lo. É mais ou menos assim. Você tem aqui um engenheiro elétrico, um médico e uma criança. E você tem que explicar algo. Qual linguagem que você vai usar? Se você usar a linguagem do médico, os outros dois não vão entender. Se você usar a linguagem do engenheiro, os outros dois não vão entender. Mas se você usar a linguagem da criança, os três vão entender. Então ele usou a linguagem mais singela possível. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Imagine. E usava aquela linguagem. De onde que ele tirava essa linguagem? De onde ele tirava? Do cotidiano. Jesus extraía as lições do cotidiano. Será que nós somos capazes de enxergar como Jesus enxergou? Diz Humberto de Campos, isso é um conto que está no livro dele, e Jesus estava andando com os discípulos. Estava caminhando com os discípulos. E havia um cachorro morto há vários dias. Os discípulos olharam e falaram, nossa, que cheiro. Meu Deus, que cheiro ruim. Aí foram os 12. Passaram pelo cachorro. Que cheiro horrível. Nossa, que coisa horrível. Que imagem horrível. Aí Jesus passou, olhou para o cachorro e falou, que dentes bonitos. Ninguém viu o dente. Ninguém viu o dente do cachorro. Pois Jesus olhava para as coisas mais simples do dia a dia e dali ele tirava lições cósmicas. Por exemplo, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha, chama alqueire, mas no velador, para que todos que entram na casa tenham luz.
Quantas pessoas andavam pela casa, via lá aquela lâmpada, né? Que era uma lâmpada feita de barro. Ali eles colocavam o óleo, acendiam e colocavam num lugar para iluminar. Uma coisa comum que as donas de casa faziam todo dia. Ele olha para aquilo e dali ele tira uma lição eterna para o espírito imortal de um fato do cotidiano. Então é o seguinte: será que o problema está no nosso dia a dia ou está no nosso olhar? Será que eu tenho que mudar de planeta ou eu tenho que educar o meu olhar? Eu tenho que aprender a ver o céu aqui na Terra. Ver as belezas divinas que estão do meu lado. Do meu lado. Esse foi o grande trabalho de Jesus. Educação do olhar. Quando ele foi preso, os apóstolos ficaram assustados. E a primeira reação de Simão Pedro é a reação que muitas vezes nós temos. Tirou a espada para defender Jesus. Nós fazemos isso. Às vezes a gente tira a nossa espada e já está procurando uma cabeça para cortar para defender Jesus. Não, um absurdo, deixa eu defender Jesus. E ele corta a orelha do soldado. Jesus toca na orelha, cura o soldado, vira para Simão e diz: Simão, embainha a tua espada. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Traduzindo isso para um mineiro, você acaba de perder um pedaço da orelha. Lei de causa e efeito. Melhor você parar com essa espada antes que você perca mais partes do corpo. Que é a lei de causa e efeito. Simão então embainha a espada e ele diz assim: se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele me enviaria legiões de anjos. Usou uma linguagem de exército romano, porque legião é linguagem militar. Era como o exército se organizava. Ele falou assim: olha, Simão, não seja tolo. Eles estão me prendendo porque eu estou permitindo. Porque eu estou permitindo, eu estou me entregando. Se eu não quisesse, não estaria preso. Eles não teriam acesso a mim. É porque ali tinha uma grandiosa lição. Precisava a lição da cruz. Porque Jesus ia ensinar para a gente que sobre as derrotas da vida, muitas vezes, estão as lições mais preciosas para o nosso espírito. Às vezes a gente acha que está perdendo, mas espiritualmente está ganhando. Está ganhando. Eu me recordo do amigo Arnaldo Rocha, que desencarnou recentemente. Ele me disse certa vez, chegou muito chateado, nervoso para o Chico, e contou uma história que estava amargurando ele. E o Chico falou assim: ô Naldinho, que ele chamava Arnaldo de Naldinho, eu estou tão feliz. Ele falou: ô Chico, mas você está feliz com a minha tragédia? Ele falou: meu filho, eu estou feliz pelo seguinte: antes você batia tanto, agora você está apanhando. Está só apanhando. Parou de bater. Estou feliz demais. Ele falou: Chico, você não tem jeito mesmo não. Não é? Antes ele era o que feria. Era o que feria. E agora não estava ferindo mais. Podia até ser ferido, mas não feria mais. Já era um ganho. Então esse processo de educação do sentimento, quem fez isso? Qual filósofo da Terra fez isso? Qual filósofo? Algumas décadas atrás, surgiu um guru aqui na América
que disse para as pessoas que elas iam encontrar o paraíso e que para isso elas precisavam suicidar. Centenas suicidaram. E um perguntou para mim, por que você não suicida? Porque alguém tem que estar aqui orientando, né? Alguém tem que estar aqui para mandar. Então nós estamos acostumados com intelectuais e com filósofos que mandam fazer, que dizem o que tem que ser feito, que apontam o dedo. Mas você olha para a vida deles não é o que eles falaram. Eles pensam uma coisa e vivem outra. Vivem outra. Você pega um Jean-Paul Sartre e lê aquilo, alguns se entusiasmam. Aí você vai ler sobre a vida dele. Eu não quero aquela vida para mim. Eu não quero tanta angústia, tanta depressão, tanto sofrimento para mim. E as pessoas absorvem aquele tóxico intelectual como se estivesse tomando mel. E quando a gente olha para o exemplo de Jesus, ele não mandou ninguém fazer nada. Ele sempre foi na frente. Ele sempre deu o exemplo primeiro. Sempre. Porque essa é a atitude de um guia, do verdadeiro guia da humanidade. Imagine que você vai subir uma grande montanha e você chega no pé do monte e há um guia. E o guia fala, olha, eu aconselho vocês a se agasalharem, coloque aí um cachecol, uma blusa bem forte, coloquem luva, porque lá em cima é muito frio. Muito frio. Se prepare, vocês estão prontos. Aí você olha para ele está de camiseta e de bermuda. E aí você pergunta, mas o senhor que vai guiar ou é outro guia? Não, eu que vou guiar vocês. Você começa a desconfiar. Como é que ele pede para colocar aquele tanto de blusa e ele está de bermuda e camiseta? Tem uma coisa estranha. Mas se você tem um guia que está colocando a blusa, está colocando o cachecol, está colocando a fala, gente, melhor vocês se agasalharem. Porque lá em cima é frio. Você olha para ele e fala assim, meu Deus do céu, lá deve ser uns 20 graus abaixo de zero, porque o tanto de blusa que ele está colocando. Assim foi com Jesus. Ele não deu nenhuma lição no Evangelho que ele não tenha vivido. Por isso, eu me impressionei com um livro que li recentemente do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o bispo anglicano Desmond Tutu, bispo anglicano na África do Sul. Ele foi visitar o Museu do Holocausto. Museu do Holocausto. E lá você assina um livro, né? Deixa uma mensagem. E ele deixou uma mensagem assim. Imagine, o que ele escreveu naquele livro? Deus ampare e dê força aos judeus e às vítimas, para que eles possam perdoar as pessoas que fizeram isso. Aquilo foi um escândalo. A imprensa de Israel e a imprensa mundial, inclusive americana, criticou Desmond Tutu. Você está zombando do sofrimento das vítimas do Holocausto. E o New York Times foi fazer uma entrevista com ele. E perguntaram para ele, você está zombando do sofrimento? Ele falou assim, meu amigo, eu nasci negro na África do Sul. Você não sabe o que é sofrimento. Você não sabe o sofrimento que meu povo passou e passa na África. Você não sabe o que é apartheid. Eu já experimentei o sofrimento. E o repórter ficou sem graça com aquilo e perguntou, mas o teu Jesus
ensinaria as pessoas que fizeram o holocausto a perdoar? Ele falou assim: o meu Jesus, o Cristo que eu sigo, foi crucificado, meu filho. Foi assassinado numa cruz. E quando ele estava sendo assassinado, ele olhou para as pessoas que estavam assassinando ele e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O meu Cristo não ensina das salas com ar-condicionado, não. A lição do perdão, ele deu pregado na cruz. E quando eu li aquilo, eu confesso que aquilo abriu a minha cabeça. Porque eu não tinha enxergado ainda dessa perspectiva. Eu não tinha visto isso ainda, eu não tinha pensado por esse ângulo. O nosso guia e modelo, ele não falou apenas. Ele ensinou da cruz. Ele experimentou todo o sofrimento humano. Sarcasmo dos inimigos, abandono dos amigos, perseguição, agressão física, morte infamante, incompreensão de todos os beneficiários. Todas as pessoas que ele ajudou não estavam lá. Ingratidão e incompreensão de todos, abandono dos mais amados, morte dolorosa. E quais foram as palavras? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. No auge da aparente derrota, a lição imorredora do perdão. Esse é o nosso guia. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe. Se fosse trazido nesse momento o processo reencarnatório de cada um de nós, é um processo grande, muito grande, e começasse a abrir as últimas 200 encarnações de todos nós aqui, seria um choro convulsivo. Convulsivo. Porque nós iríamos observar algumas coisas que nós fizemos no passado, nós íamos ficar aterrorizados. Então hoje, quando nós passamos por um sofrimento, quando nós passamos por uma expiação, ela é justa. A do Cristo não. Ele não precisava passar por nada daquilo. Ele era integralmente puro. Não tinha débito nenhum com a lei. Fez tudo por puro amor. Pela mais pura doação. Renúncia pura. Pura, pura. Nada o obrigaria a se submeter àquilo. E, no entanto, ele veio. Por amor. Por amor. Por isso Emmanuel disse naquela frase inicial que ele envolve toda a terra com a sua alma magnânima, com a sua misericórdia sem fim, com o seu amor indescritível. Um amor que nós não temos capacidade, eu acho, de manifestar nem para um filho. É um amor que foge aos nossos parâmetros. É uma doação que foge da nossa capacidade. Esse é o guia e modelo da humanidade, que ensinou com a própria vida. Ensinou com a própria vida.
E tem uma lição no Evangelho que eu gosto muito. Porque, sabe, se você pudesse pegar um microfone e gritar e o mundo inteiro ouvisse, foi mais ou menos isso. Jesus, às vésperas da crucificação, é levado diante de Pilatos. E Pilatos pergunta para ele assim: dize-me a verdade. Fala para mim a verdade. Jesus ficou em silêncio. Silêncio. Não falou nada com ele. E há anos eu fico meditando nisso. Por que ele não falou nada? Eu acho que não compreendi ainda totalmente a lição, mas algumas coisas eu já compreendi. Se esse homem Pilatos, que tinha Jesus diante dele, que tinha aquela vida, uma vida de exemplo, não entendeu? As palavras iriam ajudar alguma coisa? Quando uma criatura não entende nada, adianta falar. Se ele não foi capaz de olhar para a vida do Cristo, para tudo que Jesus vinha fazendo do lado dele, ele não foi capaz e queria que fosse dito em palavras. Emmanuel acrescenta mais alguma coisa para a nossa compreensão. Que numa das lições ele nos leva a refletir no seguinte: nós só escutamos aquilo que o nosso ouvido já tem dignidade de ouvir. Porque Deus não lança pérolas aos porcos. Algumas mensagens só para ouvidos dignos. E o de Pilatos não era digno. Ele precisava dignificar o ouvido, dignificar a própria alma, para poder ouvir. Mas eu penso também numa grande lição dessa passagem. O Evangelho não é um livro. O Evangelho não é uma palestra. O Evangelho não é um escrito sagrado, apenas. Ele tem todas essas coisas. O Evangelho tem livro, tem palavras, tem palestras, mas isso é a ponta do iceberg. O Evangelho é uma vida. Uma vida. É a vida de alguém que veio até nós. E eu, com a idade que eu estou agora, eu não acredito que você resuma a vida de uma pessoa numa palavra. Eu acho difícil você resumir uma vida num livro. Você pode pegar alguns detalhes principais, talvez, que você considera principais. Tem jeito de colocar? Imagina a sua vida. Desde o dia que você nasceu até agora. Tem como colocar isso no papel? Tudo que você já sentiu? Certa vez um escritor brasileiro chamado Rubem Alves foi chamado a dar uma palestra. E ele foi falar sobre isso, alguns temas, que ele é um teólogo, né?
E um jovem que estava sentado na plateia resolveu ridicularizá-lo. Porque ele tinha tomado uma maçã, ele pegou uma maçã mesmo, uma maçã. Ele estava usando uma metáfora com aquela maçã. E ele dizia sobre isso, que uma vida não cabe num livro. Uma vida, você não consegue falar uma vida numa palavra, né? E aí o jovem falou, para mim maçã é tudo maçã. Você está viajando. E ele falou assim, essa maçã que você está com ela aí, que você falou que tem um sabor, a mesma coisa como a que eu compro no mercado. Ele falou, não. A maçã que eu como, você nunca vai comer na sua vida. E eu vou te provar por quê. O jovem ficou assustado. Eu vou te provar por quê. Eu venho de uma família miserável, muito pobre. E quando chegava o Natal, meu pai reunia todas as economias dele e comprava uma maçã. Porque era o que ele dava conta de comprar. Senão não dava para comprar comida, pagar as coisas. E sabe por que ele comprava maçã? Porque mamãe adorava maçã. E vou te dizer mais. Mamãe gostava tanto de maçã que a gente passou a gostar também. E ele chegava com aquela maçã embrulhada num papel e abria na mesa. Mamãe partia a maçã. Dava um pedacinho para ele. Dava um pedacinho para mim, para os meus irmãos. E comia o pedaço dela. E nós comíamos, a família inteira, aquela maçã junta. Então vou te dizer uma coisa, rapaz, porque você é muito jovem, falou para ele, pro jovem. Essa maçã que eu como, você nunca vai comer. Porque minha mãe já se foi, meu pai já se foi. E essa maçã tem o sabor do meu pai. Tem o sabor da minha mãe. Ela tem o sabor da minha família reunida comendo essa maçã. E essa você nunca vai comer. Essa maçã você nunca vai encontrar em supermercado nenhum. E o jovem ficou emocionado. Então o que eu poderia dizer? Que o Evangelho tem esse sabor. Que a lição de Jesus não é um livro que você compra na esquina e lê. Não é um livro que está no primeiro lugar do New York Times, não. Porque esse Evangelho, ele tem o sabor de Jesus na casa de Simão Pedro, comendo com ele, comendo com a família, recebendo um leproso, uma pessoa que tinha perdido a esperança, porque já tinha perdido partes do corpo, já estava com a pele toda em chagas. E Simão Pedro vendo ele tocar aquela pessoa e o corpo se restabelecer. Esse evangelho aqui, que nós estamos falando, ele tem o sabor de Jesus acordando cedo e pescando ali com os discípulos, ensinando a eles que nós devemos honrar a Deus no cumprimento das nossas obrigações, do nosso dever diário. Tem o sabor do perdão na cruz. Cada fato daquele ali narrado tem um coração que presenciou. Tem um espírito que viu. E como os espíritos são imortais, Nicodemos está vivo. Simão Pedro está vivo. Maria de Nazaré está viva.
todos estão vivos. Esse leproso que eu estou falando aqui está vivo. Ele se lembra. Então esse evangelho tem sabor, tem vibração, tem alma. Tem alma. E como disse Jesus para Zebedeu, pai de João Evangelista, ele disse: Zebedeu, a nossa causa ainda não é a do número. Ainda não é a do número. Porque as multidões, Zebedeu, ainda se reúnem para celebrar a violência. As multidões ainda se reúnem para celebrar o gozo fácil, a alegria passageira. As multidões estão nos lugares de engano, ou estão percorrendo as vias, as rodovias do equívoco. Por enquanto, a causa do Evangelho é a causa dos corações que passaram a desejar novos tipos de emoção para a sua alma. O Evangelho é para os espíritos que estão sentindo necessidade de uma água diferente. Estão querendo beber de algo diferente. Estão querendo viver uma experiência única que vai mudar o curso da sua jornada evolutiva. Para essas almas, há um clarão diferente nas páginas do Evangelho. Há um sabor de experiência em cada fato daquele narrado. Porque deixa de ser história e se transforma em vida, em testemunho. Então, poderia concluir essa fala dizendo que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, está no coração das pessoas que presenciaram Jesus, que foram testemunhas oculares da sua passagem na Terra, e no coração daqueles que ouviram essas histórias, que se sensibilizaram com elas e que mudaram o rumo da sua vida espiritual por conta dessas experiências. É um Evangelho vivo. Vivo. Por isso, Paulo dizia numa das suas epístolas: vós sois as cartas vivas do Cristo. Cartas vivas. Porque cada dia da nossa encarnação, quando o Evangelho entra no coração e a doutrina espírita entra na mente, é uma página luminosa que a gente deixa para nossos familiares, para os nossos entes queridos e em todo o nosso ambiente em que a gente convive. E aos poucos a gente se torna nas cartas vivas que Jesus espera que a gente seja. Meus queridos, muito obrigado pela acolhida, pelo carinho. Espero que o mestre Galileu, que Jesus, saia das páginas, saia dessas igrejas, desses lugares sagrados e passe a andar do nosso lado, no nosso coração, inspirando cada decisão que a gente tome no dia a dia.
que Ele possa ser o amigo presente das nossas almas. Muito obrigado.